Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula de fortalecimento pedagógico, com a nossa aula de língua portuguesa. E na aula de hoje, a gente vai trabalhar aqui, ó, pronomes de tratamento e pronomes possessivos. Lembram? Quem assistiu vai lembrar que a aula passada a gente viu pronomes pessoais, né? Quem não assistiu, corre lá, dá uma olhadinha e vai assistir, tá bom? Para entender. Lá eu falei um pouquinho sobre o que é pronomes e a gente já iniciou com os pronomes básicos que nós usamos no nosso dia a dia, né? Os pronomes pessoais. E hoje a gente está dando continuidade com os pronomes de tratamento e os pronomes possessivos, tá bom? O objetivo da aprendizagem de hoje é reconhecer a função dos pronomes nas diferentes situações, né, de comunicação, tanto oral como escrita, tá bom? E a habilidade da Base Nacional Comum Curricular, que a gente trabalha, esse tema é a F35 LP14, tá bom? Então, antes de tudo, a gente tem o quê? Temos a nossa história do dia. Então, vem comigo e vamos ver que história vem hoje aqui pra gente. Olha só que história. De Ruth Rocha, o amigo do rei. Gente, a gente teve aí uma semana de comemoração, né, a consciência negra, e eu achei pertinente trazer esse livro para vocês, né, de Ruth Rocha, que diz O Amigo do Rei. Então, a gente vai começar a nossa leitura e vocês vão ver aí o que fala o tema desse livro, tá bom? Então, vem comigo e preste atenção na leitura de hoje. Era uma vez um menino, mais ou menos do seu tamanho, de nome Matias. Isso foi há muito, muito tempo. Naquele tempo ainda existia a escravidão. E Matias tinha nascido escravo. Matias era escravo de Ioiô. Ioiô era menino também, do tamanho de Matias. Quando Ioiô nasceu na casa da fazenda, Matias estava nascendo na senzala e os dois cresceram juntos. Muito amigos, brincavam de tudo que menino brinca. Mas quando brigavam, como todo menino briga, Ioiô tinha sempre razão. Ioiô era o patrão. Matias às vezes contava a Ioiô: "Sabe, Ioiô, eu não vou ser escravo sempre. Um dia eu vou ser rei." Ioiô ria. "Como é isso, Matias?" "É o que os escravos dizem, que lá na nossa terra, meu pai era um grande rei e eu vou ser rei também." Ioiô não acreditava, dizia só vendo. E Matias insistia: "Vai chegar o meu dia." Um dia, Matias e Ioiô fizeram não sei o que não deviam e não podiam fazer. O pai de Ioiô ficou tão zangado, deu uma surra nos dois. Matias não ligou, ele já estava acostumado. Mas Ioiô ficou tão zangado, mas tão zangado, que ele resolveu falar para o Matias: "Vamos embora, Matias, vamos." "Tem medo não, Ioiô?" Matias falou. Ioiô não tinha medo. E os dois saíram, entraram pela mata. A mata era perigosa, mas não para Matias. Em cada curva havia uma indicação e Matias entendia: "É por aqui." E em cada clareira encontravam alimento. E quando escurecia, faziam uma fogueira, e os dois dormiam encolhidos junto ao fogo. Viajaram assim muitos dias. Até que um dia eles viram a mata toda enfeitada, tambores tocavam ao longo e de repente gente, guerreiros imponentes, pintados, enfeitados e armados. Ai, que medo! Ioiô quis correr, mas os guerreiros se curvaram e falaram: "Dunga Tará Sinherê, salve o nosso rei." Então, sabe quem era o rei? O rei era Matias. E Matias
Ioiô foram carregados até a aldeia, uma aldeia diferente, aldeia de escravo fugido, um quilombo. O povo da aldeia saudava seu rei. Dundalá, salve o rei, Saruê. E Matias sorria e pensava: chegou o meu dia. E chegaram outros dias, e Matias era rei. E o que ele queria, todos faziam. Ioiô era amigo do rei, quase rei. Mas a saudade chegou e entrou no coração de Ioiô. Ioiô quis voltar para casa e o rei Matias consentiu. Matias e seus guerreiros levaram Ioiô pelo mesmo caminho. E quando viram de longe a fazenda de Ioiô, Matias se despediu. Um dia a gente se encontra, quando o meu povo não for mais escravo. E Matias voltou para sua aldeia e muito lutou por sua gente, para que ninguém mais fosse escravo, nunca mais. Muitos lutaram também lado a lado, muitos negros, mulatos e brancos, e entre eles Ioiô, o amigo do rei. E aí, pessoal, o que acharam da história de hoje? Gostaram? A história de hoje falou sobre a escravidão, né? Algo aí que é muito forte, né? Que fez parte, né? na construção do nosso país. A gente sabe que existiu, né? Então, assim, esse livro retrata um pouco sobre essa história da gente trabalhar a consciência negra, tá certo? O respeito, não é? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje. E agora a gente vai adentrar na nossa aula. A nossa aula de hoje é sobre pronomes. E eu aqui trouxe para vocês relembrar o que são, mas o que são pronomes, tá? Os pronomes, eles são uma classe, né, gramatical, que ele pode ser variável, ele flexiona de acordo com o gênero, masculino ou feminino, e de acordo também com o número, se é plural ou singular, tá? Ele tem a função de relacionar o substantivo a uma das três pessoas do discurso, quem fala, com quem se fala e de quem se fala, tá bom? Ele pode também ainda indicar posse de um objeto, a sua localização. É isso que a gente vai ver mais à frente com os tipos de pronomes que nós vamos ver hoje. Os tipos de pronome de hoje. Primeiro, nós temos aí os pronomes de tratamento. O nome já diz. Pronome de tratamento seria o quê? Seriam pronomes, né, que são palavras, né, que usamos para nos referir ou nos dirigir às pessoas, né, em consideração ao cargo que eles exercem, né, a sua posição social, né, ou ainda para indicar uma formalidade e uma forma de respeito com o outro, né? Então, os pronomes pessoais, quando falamos com a pessoa, usamos eles, pronomes de tratamento, de como tratar a pessoa, o outro. Então, temos aí na forma vossa, quando a gente usa, né, quando falamos, usamos o pronome vossa, ou quando a gente usa também o pronome sua. Por exemplo, Vossa Excelência, aí está atrasada. Eu estou falando com a pessoa. Eu digo assim, Vossa Excelência está atrasada. Eu estou falando diretamente com a pessoa. Quando eu digo Sua Excelência, chegará mais tarde. Quando eu mudo esse vossa para o sua, eu estou falando de uma pessoa, mas eu não estou falando no discurso direto, diretamente com ela. Quando é diretamente com a pessoa, vossa, tá? Então, esses são alguns pronomes de tratamento. Mas aqui a gente tem aqui um exemplo, ó. Vejam só essa tirinha. Vamos ler? Na tirinha tá assim, ó. Como foi a aula? Como foi a aula, filho? Aí o menino responde, excelente, Vossa Excelência. E qual foi o assunto? A mãe pergunta, o pai. Na verdade, foi magnífica, Vossa Magnificência. Imagine, Vossa Majestade. Então, ele diretamente não falou o assunto, mas aqui, quando foi falando ao longo do quadrinho, ele está querendo dizer para o adulto que está perguntando, o pai ou a mãe, que
Esse assunto é o assunto de pronomes de tratamento, já que ele está usando Vossa Majestade, Vossa Magnificência, Vossa Excelência, tá? Então, aí são alguns dos pronomes de tratamento que ele aprendeu na escola e quis usar. Então, pronomes de tratamento é uma forma usada no trato das pessoas com as pessoas, demonstrando familiaridade ou referência à pessoa a quem nos dirigimos, né? E os principais pronomes de tratamento são esses. Você, entre parênteses, pessoal, é a abreviação, tá? Do nome. Você, o V e o pontinho. Posso também usar senhor, S, o R e o pontinho. Senhora, né? Aí vai o S e o R, A, para diferenciar de senhor. Temos também Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Vossa Eminência, Vossa Santidade, Vossa Majestade, Vossa Alteza. Esses são alguns dos pronomes. E aqui a gente vai ver para quem é destinado cada um deles. O você a gente usa para familiares e amigos, né? Porém, nem todos os familiares a gente usa o você. Por exemplo, o senhor e senhora também é para alguns familiares. É para pessoas também de modo geral. Por exemplo, se você encontra na rua um adulto, né? E você vai ter aquela questão de respeito. Então, você não vai tratar como você, que é uma pessoa mais velha que você. Então, quando a mamãe diz respeito os mais velhos, é a forma também de se falar. Como uma pessoa ser mais velha, você vai usar o senhor ou a senhora para um adulto. Já se for um amigo seu, alguém muito íntimo, usa o você, não é? Vossa Senhoria, a gente usa para correspondências assim mais formais, tá? A Vossa Excelência para as altas autoridades, né? Por exemplo, um juiz é uma autoridade, né? Então a gente usa Vossa Excelência. Vossa Eminência, para os cardeais, tá? Cardeais são homens que estão na igreja, junto com, na verdade, no Vaticano, junto com o Papa. Então, a gente deve se referir Vossa Eminência. Isso é na religião católica que tem essas dominâncias, esses nomes, né? Cardeais, o Papa também. Vossa Santidade para Papa. Tá? Vossa Majestade para reis e rainhas. E Vossa Alteza para príncipes e duques, princesas, tá? Confundem muito isso aí os alunos. A questão de majestade e alteza. Mas é simples. Majestade é para reis e rainhas. E Vossa Alteza, príncipes, duques e princesas também, ok? Então, ó, escrever frases com pronome de tratamento adequado para cada situação. Por exemplo, aqui, o secretário de um dentista falando para um paciente. O secretário lá, né? A secretária, ele está lá na mesa, no consultório do dentista e vai falar com o paciente. Então, como uma forma de respeito, ela vai falar, senhor, já vou atendê-lo em 1 minuto. Então, usou a palavra senhor como o pronome de tratamento. Um jornalista, quando ele vai entrevistar o Papa, né? Por exemplo, o Papa veio ao Brasil e veio um jornalista entrevistá-lo. Então, ele tem que usar o pronome de tratamento adequado. Então, seria Vossa Santidade, gostou da visita ao Brasil? Então, aí o Vossa Santidade está destaque, porque é outro pronome de tratamento. Temos também aqui na frase o ministro falando, né, para a rainha da Inglaterra. A rainha que morreu recentemente, né, a rainha Elizabeth, ela morreu recentemente, né, como vocês sabem, foi noticiado. Porém, já temos aí um rei, que é o filho que ficou no lugar dela. E o filho tem uma esposa que é a rainha, né? Então, para se referir a rei ou rainha, então o ministro usou Sua Majestade, né? Sua Majestade doará uma pintura ao museu. Então, Sua Majestade vai ser usado tanto para o rei ou para a rainha. E numa carta formal,
né? Você vai fazer uma carta formal a um cliente de uma loja. Você é gerente de uma loja e você vai fazer essa carta para esse cliente. Então, é importante você usar o pronome de tratamento adequado. Nesse caso, seria Vossa Senhoria. Vossa Senhoria foi premiado com uma escultura. Então, é uma forma de tratamento formal, tá? Os pronomes de tratamento. E temos aqui o segundo pronome de hoje que a gente vai estudar, que são os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos são aqueles que indicam posse, né? O nome já diz possessivo, posse, né? Eles variam também, gente, o gênero e o número, tá? Conforme as pessoas que detêm algo e o número de coisas que elas possuem. Então, aqui nos pronomes possessivos, né? Temos aqui, ó, pessoa do discurso. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular e terceira pessoa do singular. Os pronomes possessivos equivalentes temos para a primeira pessoa do singular, meu, minha. Temos para a segunda pessoa do singular, teu, tua. E terceira pessoa do singular, seu, sua. Temos a seguir a parte do plural, né? Primeira pessoa, segunda e terceira pessoa do plural. Temos para a primeira pessoa do plural o nosso e nossa. Segunda pessoa do plural, vamos ter vosso e vossa. E a terceira pessoa do plural, os seus e suas, tá? Sempre no plural, por isso que tem esse S. Nossos, nossas. Vossos, vossas. Seus e suas. Ok? Esses são os pronomes, eles se repetem. O que muda é que uns estão no singular, para seguir o número, quando a palavra vier, o substantivo vier no singular, você vai usar no singular. Se a frase, o substantivo vier no plural, você vai usá-lo no plural, tá bom? Então, aqui, ó, vejamos esse exemplo. De longe, viram meu carro na calçada. Olha só, meu carro. Então, quem é aí o objeto que a pessoa possui, né? O objeto possuído é o carro. E quem é o pronome que determina a posse? É o meu, né? Então, meu é primeira pessoa do singular, tá? Então, seria aí o pronome meu, que é o pronome possessivo. Os pronomes possessivos, eles concordam em pessoa com o possuidor. Quando? Quando vier dessa forma. Guardei meu coelhinho numa gaveta. O meu é primeira pessoa do singular. Quando eu falo guardei nosso coelhinho numa gaveta, o nosso também é um pronome possessivo, porém, ele passa a ser um pronome possessivo de primeira pessoa do plural, tá? Porque está se referindo a mais de uma pessoa ser dono do coelhinho. Meu é só meu, uma pessoa. Nosso, então, pode ser 2, 3, né? Então, pode ser aí uma quantidade maior de pessoas, então passa a ser o plural. Os pronomes também, eles concordam em gênero e número como coisa possuída. Guardei minha pasta na gaveta. Nessa frase, minha está se referindo a quem? A pasta, que é um substantivo feminino. Então, se eu colocasse guardei meu pasta, não ia combinar, porque o substantivo está no feminino. Então, tem que combinar com o gênero. Se está no feminino, o pronome tem que estar no feminino. Se está no singular, o pronome tem que estar no singular. Então, aí, guardei minha pasta. O que foi que eu guardei? A minha pasta. Então, pasta está no singular. Por isso que o minha, o pronome, também combinou com o número. Já aqui, ó, na segunda frase, guardei nossos relatórios na gaveta. Guardei o quê? Nossos relatórios. Se relatórios é masculino e está no plural, o pronome também tem que combinar. Por isso que foi usado nossos e não nosso. Tá certo? Algumas regras básicas, né, para o uso dos pronomes possessivos são esses, né? Como eu falei,
concordar também com o substantivo mais próximo a ele. Por exemplo, aqui, ó. Ainda tenho de tratar dos nossos bilhetes e bagagem. Então, esses nossos bilhetes está se referindo, o pronome está se referindo ao substantivo mais próximo, né? Porque bagagem também é um substantivo. Mas aqui, como bilhetes está próximo, então o pronome está combinando com o substantivo mais próximo, que seria bilhetes. Meu material de estudo ficou na escola, né? Meu combinou com material. Já na terceira frase, estes são seus livros. Então, os seus está se referindo a livros. Perceberam que livros no plural, seus tem que estar no plural, ok? Aviso importante, gente. Veja só o que tem aqui. Nem sempre os pronomes possessivos, eles indicam posse, tá? Por vezes, a gente faz a utilização que pode indicar uma aproximação numérica, afetividade ou uma ofensa. Veja só. Quando eu digo assim, meus é um pronome possessivo, né? É de posse. Mas nessa frase aqui vocês vão perceber que não se refere à posse de nada. Veja. E os meus 18 anos, né? Então, aqui está se referindo a uma idade. Então, esse pronome, ele não está indicando uma posse, ele está indicando uma aproximação numérica, né? Que a pessoa estava pensando nos 18 anos. Ai, meus 18 anos, né? Lembrando de coisas boas, tempo bom. Também na segunda frase, quando fala assim, ó. Quanto tempo não vejo meu amigo? Então, veja só. Agora aí é uma questão de afetividade. É um grande amigo que você não vê há bastante tempo. Então, quando você usa o meu, que é um pronome, ele não é de posse, né? Nesse caso, é uma afetividade, tá? Volte aqui, seu grande bobão. Então, é uma ofensa, né? Você ofendeu alguém. Então, usou esse pronome não como posse, e sim como uma ofensa. Então, é importante isso aí, tá? Esse detalhe para os pronomes possessivos. Essa regrinha aí é importante, tá bom? Então, eu espero ter ajudado vocês, né, nesse novo conhecimento ou ajudado a relembrar o que já foi visto. E a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau e até lá!